Dizem que envelhecer é se tornar mais experiente. Uma das grandes vantagens do envelhecimento é se tornar sábio. As pessoas mais experientes, elas aprenderam na escola tirar a chamada prova dos 9. O que é isso? Você fazia uma conta de divisão e depois fazia o mesmo processo com os mesmos valores, a multiplicação, e verificava se chegava ao mesmo valor. Se você chegasse ao mesmo valor, teoricamente você estaria fazendo a conta correta. Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre MAR e MUR, ou MAR e markup, que são as duas maneiras que nós temos de calcular um preço de venda através de uma fórmula matemática, onde eu vou aplicar um índice, um percentual, sobre o custo da minha mercadoria ou sobre o preço de venda que eu não tenho e quero conhecer. Então é muito importante ficar atento a esta questão, porque quando eu aplico o markup, a margem sobre o preço de venda, marcação para cima, essa é a definição de markup, eu vou estar aplicando um percentual. Então, se a minha margem de marcação for de 50%, eu estaria aplicando 50% sobre o preço de custo. O preço de custo ele é menor do que o preço de venda. Então, se eu aplico 50% sobre o preço de custo, é diferente de aplicar 50% sobre um preço de venda que é maior. Então, a gente tem que estar atento a essa questão da diferença do MAR, que é uma margem de marcação, que eu vou aplicar esta margem de marcação sobre o preço de venda que eu ainda não conheço, e aí eu vou conhecer esse preço de venda, ou eu vou ter uma margem de marcação, que são aqueles valores em percentuais, que eu vou aplicar sobre o custo, e aplicar este valor sobre o meu preço de custo. Então, neste caso, eu estaria usando o markup, a marcação para cima. Então, esses percentuais, eles têm que ser diferentes. Porque se eles não forem diferentes, na hora de apurar o resultado, eu não vou obter o resultado que eu desejei, que eu almejei. Isso é muito importante, esse entendimento acerca do conceito. A margem de marcação, ela é um percentual que eu preciso agregar, né, no meu produto, para que eu possa, com esse percentual, após vender o produto, pagar meus impostos, comissões, fretes, as minhas despesas, enfim, esses gastos que eu tenho para operar a empresa. Então, fazendo uma simulação muito simples, imaginando que você tenha um custo de R$ 25,00 e a sua margem de marcação, dentro da margem de marcação está inserido o lucro, que a sua margem de marcação ela seja 27%. Então eu tenho um MAR de 27%. Para eu simplificar, eu posso criar um índice. Como é que eu vou trabalhar com esse índice do MAR, esse índice de marcação sobre o preço de venda? 27% é a minha margem de marcação. Então se eu pegar 1 menos 0,27, que é 27%, eu vou encontrar um índice de 0,73. Então, basta eu dividir o meu custo por 0,73, que eu encontro no meu preço de venda. Um exemplo, se eu tenho um custo de 25, se eu dividir esse 25 por 0,73, eu vou encontrar 34,25, meu preço de venda. Isso facilita para quem tem comércio, ele pode passar para a sua equipe esse índice. Então, ele calcula o índice e passa para a sua equipe. Então, sempre que chegar um produto, o colaborador vai pegar a nota fiscal, vai verificar o valor do custo, lembrando que custo é valor de compra mais impostos, fretes, vai pegar financeiro, né, se houver financeiro na nota, vai pegar esse valor de custo, dividir por 0,73 e vai encontrar o preço de venda. Fica um método simples. Aplicando 0,73, dividindo, né, aplicando a divisão de 0,73 sobre o preço de custo, eu vou encontrar um preço de venda cuja margem de marcação, cujo valor agregado é de 27%. Mas eu quero trabalhar de um método diferente, eu quero usar o markup, a margem sobre, né? Eu vou ter o mesmo custo de 25, se eu colocar 27% sobre os 25, que é um valor menor, eu não vou chegar no meu preço de venda de 34,25 que eu preciso. Porque na hora de fazer os pagamentos,
Se dentro desses 27 eu tiver 10% de impostos, os impostos não serão cobrados sobre os 25, que é o custo, e sim sobre os 34,25, que é o preço de venda. Então, eu estaria aplicando, na hora da marcação, um percentual sobre o custo e na hora do pagamento, esse percentual iria incidir sobre um preço de venda que é maior do que o preço de custo. Então, aí é uma questão matemática que não iria fechar. Então, para eu trabalhar com o markup, com a margem acima do preço de custo, eu tenho que achar qual é o percentual que eu vou multiplicar sobre os 25 para que eu chegue nos mesmos 34,25, que é o meu preço de venda ideal. De uma maneira bem simples, eu vou pegar o meu valor de custo, que eu já conheço, a minha margem de marcação, vou aplicar essa margem de marcação e chegar nos R$ 34,25, que é o valor de venda. Para eu calcular qual é a margem que eu devo aplicar sobre o preço de custo para chegar nos mesmos R$ 34,25, eu vou pegar, então, o meu preço de venda, que é R$ 34,25, que eu conheço, vou subtrair o meu custo, que é 25, e vou encontrar um valor. Este valor eu vou dividir por 25, que é o custo, e vou obter, então, a minha margem de marcação sobre o preço de custo, que é o markup. Nesse caso, se eu tenho uma margem de marcação de 27% sobre o preço de venda, eu vou ter que utilizar 37% sobre o preço de custo para chegar nos mesmos 34,25. Então, veja bem, se eu for usar o MAR, o meu índice vai ser 0,73. Se eu for usar o markup, eu vou pegar o índice do markup. Como que eu vou conseguir o índice do markup? Eu vou pegar o meu markup, que é 0,37, vou somar mais 1. Então, o índice do markup vai ser 1,37. Então, se eu pegar o meu preço de custo, que é R$ 25, e multiplicar por 1,37, eu chego nos mesmos R$ 34,25. Está formado o meu preço de venda usando uma margem sobre o preço de custo ou usando uma margem sobre o preço de venda. Por que eu devo estar atento a essas questões? O comércio, de uma maneira geral, trabalhou-se muito tempo com o conceito de dobrar o preço. Marcação, markup com a margem de 100%. Então a mercadoria chegava no comércio, pegava-se o preço de custo e aplicava-se ali uma margem de 100%. Então, um custo mais 100%, pegando um exemplo muito simples, se uma mercadoria custasse R$50, a marcação de 100%, ele ia vender essa mercadoria por R$100. Tudo bem. Quando você perguntava para esse empresário qual era a margem de marcação, ele dizia que a margem de marcação dele era de 100%. Em momentos de se fazer promoção, em épocas de se fazer promoção, esse empresário fazia 50% de desconto sobre os seus produtos. Então, uma grande promoção com 50% sobre os seus produtos. O que acontecia nesse momento? 50% de desconto sobre o preço de venda, ele vendia um produto por R$100 e entendia que, se ele marcou 100, ele poderia dar 50% de desconto. Ele estaria dando a metade do desconto do valor que foi o valor de marcação. A questão aí é que 50% de cima para baixo, então 50% sobre o valor de venda, ele voltava no valor de custo. Então, quando eu aplico 100% sobre um custo de R$50, eu vou ter um preço de venda de R$100. E quando eu aplico 50%, então eu apliquei 100 de baixo para cima, e estou agora aplicando na hora do desconto 50% de cima para baixo. Quando eu aplico 50% sobre 100, eu vou chegar num preço de venda de R$50. Um preço de venda igual ao meu custo. Mas o custo de 50 era apenas o custo de compra, de aquisição dessa mercadoria. Eu tinha as despesas ainda para ser paga. Então, nesse exemplo, o empresário dava 50% de desconto na promoção, o preço de venda dele era R$50. Ele tinha que pagar ainda 10% de impostos. Como os impostos incidem sobre o preço de venda, ele não vai pagar impostos sobre R$100, ele vai pagar os impostos sobre R$50, que foi o valor de venda.
10% dos R$ 50, ele pagaria 5 de impostos. Essa loja, esse comércio, pagando 3% de comissão dentro de uma simulação, iria pagar R$ 1,50 de comissão. A taxa de cartão de crédito gira em torno de 3,5%, ele pagaria R$ 1,75 de cartão. Ele tem as despesas operacionais dele, que essa não recebe desconto. Não é o fato de você estar dando desconto no seu preço, não significa que você está recebendo desconto das suas despesas fixas, como contador, energia, telefone, aluguel. E essa empresa tem uma faixa de 15% de despesa. Então, 15% de despesa daria em torno de R$ 7,50. R$ 7,50 de despesas, mais o custo, que foi 50, o custo de compra dessa mercadoria, né, ele estaria aí com um gasto de R$ 65,75 para a venda desse produto. Se ele vendeu por 50, ele teria um prejuízo de R$ 15,75. Em cálculos de porcentagem, o valor do seu prejuízo seria de 32%. Então a gente está fazendo aqui a chamada prova dos 9. Uma empresa que fizer uma marcação de 100% de baixo para cima e depois der 50% de desconto de cima para baixo, vai ter um prejuízo de 32%. Você encontra também alguns empresários que dizem assim, não, eu não dou desconto de 50%, eu dou desconto de 30%. Então vamos à conta. Se você der um desconto de 30% num processo onde a marcação foi de 100% sobre o custo, o markup, marcação para cima, você teve um preço de venda de 100, deu desconto de 30%, seu preço de venda, então, na promoção é de R$ 70. Pegando o mesmo raciocínio, se o preço de venda for R$ 70 e eu tirar 10% de impostos, eu vou pagar R$ 7 de impostos. Estou pagando um pouco mais do que no exemplo do desconto dos 50%. Claro, esse meu imposto incide sobre o preço de venda. Como o preço de venda agora é maior, o imposto vai ser maior. Então eu teria R$ 7 de impostos, eu teria R$ 2,10 de comissão, eu teria uma taxa de cartão de R$ 2,45, eu teria aí em torno de R$ 10,50, que nós estamos transformando essa despesa de um percentual apenas para exemplo, né? Mas a despesa fixa ela não iria mudar, ela poderia ser maior, porque ela não tem relação com a variação do preço, então a despesa fixa não tem essa relação, e o custo de compra de 50. Então eu teria um gasto com essa venda de R$ 72,05. Como eu vendi por 70, eu teria um prejuízo de R$ 2,05, 3%. Então nós estamos chegando num exemplo em que, se eu marcar 100% acima do custo e der um desconto de 30% sobre o preço de venda, eu ainda posso ter prejuízo. Então é preciso que os empresários fiquem atentos a essa questão de desconto, porque o desconto ele sempre vai incidir sobre um valor maior, que é o valor de venda. Então, se eu vou fazer uma marcação, eu tenho que levar em consideração que a minha marcação ela deve ser sobre o preço de venda e não sobre o preço de custo. Para que ela seja sobre o preço de custo, para que eu use um markup, a margem para cima do custo, o percentual deve ser maior. Caso contrário, na hora de pagar as despesas, os custos, eu não vou chegar no lucro desejado.